Boa noite a todos e a todas. Em nome da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco, quero saudar a todos que participam desse primeiro IEP ambiental que realizamos nesta data. Sempre tratamos temas importantes, relevantes e atuais concernentes a meio ambiente, sustentabilidade e economia circular. E nesta noite, o tema que nós temos é um tema realmente muito interessante e um tema também muito desafiador, sobre o decreto 12.688, o decreto que cria o sistema de logística reversa de embalagem pós-consumo. Esse decreto, que foi publicado em outubro do ano passado, ele cria novas exigências e ele dá determinados parâmetros que as indústrias, o comércio, os distribuidores, os importadores estão obrigados a efetivamente cumprir. E é muito importante uma ação nesse sentido de a gente buscar não só aumentar a reciclabilidade, que isso é fundamental, buscando uma economia circular, porque a gente vai diminuir a demanda, a necessidade de material novo, e também o desafio justamente novo que esse decreto traz é justamente da utilização do material reciclado. Então, isso é algo de novo que a gente vai discutir aqui, que a gente vai debater e verificar os entraves que a gente tem e de que forma o setor produtivo pode efetivamente buscar uma saída, buscar alternativa para efetivamente cumprir a legislação. Nós queremos cumprir a legislação, é importante. Agora a gente tem que ter os meios e as condições para atendê-las. Aí a gente discutindo com várias outras entidades em comum a gente pode buscar essa alternativa. Então, eu estou aqui e esse evento é um evento não só do Conselho Temático do Meio Ambiente, mas também um evento do Conselho Temático de Comércio Exterior, porque nós vamos ter como palestrante a Tânia Costa, que está nos brindando com sua participação, participando diretamente da Alemanha, que ela vai trazer para o nosso conhecimento as exigências que a União Europeia tem concernentes à embalagem, principalmente em função da consolidação do acordo do Mercosul com a União Europeia, recém-referendado pelo nosso Congresso Nacional. Então, antes de passar a palavra para o presidente do Sindicato da Indústria de Materiais Plásticos, eu vou ter o prazer de passar a palavra para o amigo e companheiro, o Rubens, no sentido de que ele, como representante do Conselho Temático de Comércio Exterior da FIEP, possa fazer algumas considerações. Por favor, amigo Rubens. Obrigado, doutor Anísio. É uma satisfação aqui estarmos aqui abrindo esse evento mais uma vez, um evento em parceria do Contema com o Comex, né? Um FIEP ambiental juntamente com o FIEP internacional, nesses dois temas aí que são cada vez mais estratégicos para a indústria brasileira e também para a indústria pernambucana, né? Hoje a gente vive um momento de muita instabilidade geopolítica, mas ao mesmo tempo nós temos muitos avanços, né, nas agendas comerciais e nos acordos comerciais aí, o Mercosul avançando nessas agendas aí, e esses acordos eles deixam de ser apenas um momento de oportunidade e eles passam a ser fatores determinantes, alinhados às exigências que as indústrias, as empresas nacionais e pernambucanas têm que se adequar, e isso passa a ser um fator condicionante na competitividade dessas indústrias, né? E dentro desse contexto, a logística reversa dessas embalagens plásticas, ela não é apenas uma obrigação ambiental, né? Ela passa a ser uma agenda econômica determinante em como essas indústrias vão começar a atender, se elas vão conseguir atender a todo um mercado internacional que tem aí para a gente atender e se adequar a essa nova oportunidade de comércio exterior, né?
Então, a gente, dentro desse contexto, a gente está aqui para se esclarecer, para a gente tirar nossas dúvidas, né? E entender e tentar ser um pouco mais eficiente e entender como é que a nossa indústria vai se posicionar em relação a esses temas tão importantes aqui. Então, é uma grande satisfação e eu espero que esse encontro seja muito próspero e positivo para todas as indústrias brasileiras e pernambucanas. Ok, Rubens, muito obrigado aí pelas suas colocações. Aí a gente dando prosseguimento, aí eu vou pedir ao companheiro André Zazar, que é presidente do Sindicato da Indústria de Materiais Plásticos do Estado de Pernambuco, fazer as suas colocações como representante da indústria de transformação de plástico do nosso estado. Amigo André, por favor. Boa noite, doutor Anísio. Boa noite a todos. É um prazer a gente poder estar tendo a oportunidade de falar de um tema tão importante para a nossa cadeia industrial aqui de Pernambuco, e não só de Pernambuco, mas do Brasil todo, né? É uma temática que muitos industriais, muitos associados nossos têm muita dúvida ainda por ser um decreto relativamente novo, que ainda não está muito claro. E a gente espera que com essa live, com esse bate-papo aqui com a Luciana, a Tânia, o Paulo Teixeira, a gente possa tirar o máximo de dúvidas possível. Dizer que o Sindicato do Plástico do Estado de Pernambuco está aberto para consultas e a gente vai dar todo o apoio à indústria plástica de Pernambuco para poder estar da melhor forma atendendo todas as exigências, os regulamentos que vai estar nesse decreto 12.688. Então, desejo boa sorte aos palestrantes, um bom evento para todo mundo e desejar uma boa noite também, tá bom? Certo, companheiro André, muito obrigado. Então, eu vou ter a honra e o privilégio de convidar Luciana Peregrino, que ela é presidente executiva da ABRE, é a Associação Brasileira de Embalagem. É uma parceira da FIEP, no sentido de realmente de promover, de levar informações, de provocar inovações. Então, a Luciana, há pouco tempo, realizou um evento aqui dentro da FIEP, e essa aproximação da FIEP com a ABRE, com certeza, vem contribuindo para a mudança de mentalidade do empresário, para a atualização do empresário. Então, Luciana, de antemão, agradecendo sua participação, você tem entre 15 e 20 minutos para a sua apresentação. Muito obrigado. Com a palavra, Luciana. Anísio, muito obrigada. É sempre um prazer estar com vocês, trabalhar junto com a FIEP. Boa noite também ao André, ao Rubens, aos meus colegas aqui, palestrantes também, ao Paulo e à Tânia. Gente, e a todos que estão participando, que audiência boa hoje, que audiência importante. E, de fato, como foi colocado tão bem nessa abertura, um tema tão importante, tão relevante hoje para a nossa indústria aqui no Brasil, seja dentro do Brasil ou seja exportando também para outros países da Europa. Deixa eu aproveitar e dar uma boa noite também ao Abraão. Então, nós estivemos juntos com vocês recentemente, quando, como o Anísio já comentou, e a gente né, fez um evento da Abre na FIEP, talvez a gente tenha se encontrado lá, talvez eu tenha encontrado alguns de vocês. Deixa eu colocar aqui a minha apresentação, só me confirmem, por favor, se vocês estão vendo. Deixa eu tentar de novo aqui. Porque... Vocês estão vendo a minha tela ou a apresentação? A minha tela, não é? Isso, a gente ainda não viu a apresentação. Ainda não. Agora sim. Agora tá bem. Ah, agora sim, não é? Qualquer problema, vocês me informem. Gente, eu já vou começar, porque 15 minutos é pouco tempo para falar de um tema tão relevante e complexo. Por isso, tantas dúvidas, por isso a importância desse encontro de hoje, porque é de fato um tema bastante complexo. E meu papel aqui é construir um contexto, é construir um panorama, esse pano de fundo, levantando a bola para que o Paulo depois possa cortar essa bola, trazendo mais detalhes sobre o decreto que recai sobre a indústria de plásticos, e também depois a Tânia falando sobre a lei na Europa, a PPWR.
Então, muito rapidamente, a Associação Brasileira de Embalagem, a entidade que representa a indústria de embalagens no Brasil, mas não só a indústria de embalagens, e sim todos que têm uma interface, então as marcas, os produtos de consumo, todos aqueles que demandam embalagem, reunimos recicladores, fornecedores de matérias-primas, ou seja, essa cadeia de ponta a ponta, justamente para fortalecer o desenvolvimento da embalagem brasileira, articular esses diferentes atores para que todos possam se desenvolver, para que a gente traga competitividade para a nossa indústria nacional. E aqui já tem o nosso site que fica à disposição com muitas informações, muitos guias para downloads no site da Abre. A gente trabalha muito com parcerias e a parceria da FIEP, sem dúvida, ela é fundamental para que a gente possa alcançar o objetivo. Então, eu também já coloco a Abre à disposição para a gente continuar essa conversa, esse apoio mútuo, para que a gente caminhe e apoie toda a indústria, seja pequeno, seja médio, seja grande, de embalagens, de produtos, de materiais, no avanço dessas responsabilidades ambientais que se colocam. Deixa eu começar colocando, gente, que, sem dúvida nenhuma, nós acreditamos nesse impacto positivo que a embalagem traz em nossa vida moderna em sociedade. A embalagem ela é uma ferramenta estratégica de abastecimento, é uma ferramenta que traz o crescimento econômico, então, por exemplo, agrega valor aos produtos, justamente permite que produtos tenham uma conservação e uma segurança e possam ser vendidos em diferentes canais que expandam a sua comercialização. A embalagem traz essa eficiência logística, eficiência nos processos produtivos, otimizando o uso de materiais, trazendo eficiência nessa cadeia de abastecimento, principalmente quando a gente olha para o Brasil, um país que tem dimensões continentais, são 8 milhões de quilômetros quadrados, um produto, ele pode levar um mês, se ele sai do sul do Brasil, para ele chegar no norte do Brasil, num transporte terrestre que tem impacto físico, que tem impactos de diferentes condições climáticas, de umidade, e assim por diante. Então, a embalagem, ela preserva para não se perder, ela otimiza essa distribuição. E sem dúvida nenhuma, qual que é o objetivo? É trazer acesso para a população aos produtos que cada um busca, cada um necessita, trazer conveniência no acesso, nesse uso desse produto, segurança, né? Uma embalagem que não foi violada, um produto que está conservado, um produto que atende às regulamentações, sim, da Anvisa, do Inmetro, do MAPA, de outros órgãos que trazem o respaldo de segurança para os produtos oferecidos, e sem dúvida nenhuma, a informação. Então, a embalagem, a gente, né, não compra uma embalagem vazia, a gente compra um produto que está embalado, que está condicionado. Então, a embalagem, ela é indissociável ao consumo. E aqui que nasce o desafio que é colocado hoje para a nossa indústria, não só no Brasil, como eu vou comentar, no mundo todo. Uma vez, gente, o cenário que nós temos é um crescimento exponencial da população global. É interessante esse gráfico, eu gosto muito dele, porque a gente olha aqui em 1950. Nós estamos falando de 75, 76 anos, não é nada, né? Minha mãe já tem 80, já tem 81. Lá em 1950, existiam 2 bilhões de pessoas na Terra. E aí, em 76 anos, a gente saltou aqui para mais de 8 bilhões de pessoas. Então, nós estamos falando, sim, de um crescimento populacional que, sem dúvida nenhuma, trouxe uma pressão, uma demanda de consumo bastante expressiva para atender essa sociedade, para suprir e uma sociedade que foi qualificando o seu estilo de vida e demandando produtos mais personalizados para cada consumidor, para cada necessidade. E isso nos levou a 3 cenários bastante urgentes. Um está ligado à questão climática. Então, tivemos a COP30 no Brasil no ano passado, uma discussão fundamental sobre os impactos no clima, que precisam ser levados em consideração. E os impactos no clima, eles caminham em paralelo, lado a lado, com outro impacto bastante urgente e atual, que são tanto o uso excessivo de recursos naturais, para a gente poder abastecer essa população global,
como também o descarte de resíduos, gerando um acúmulo de resíduos bastante grande. Então, já há alguns anos, alguns países antes, a Europa, sem dúvida, antes, mas aqui no Brasil também é uma discussão que não é nova, veio se levantando esse entendimento, essa consciência de que a gente precisa mudar o nosso padrão de fabricar, de extrair recurso da natureza, processá-lo, fabricar um produto, destiná-lo ao consumidor, o consumidor consome e aí descarta, simplesmente. Se a gente continua nesse modelo que é chamado de linear, tanto por um lado, logo mais, nas próximas gerações, provavelmente os meus netos, já não terão recursos naturais disponíveis para a fabricação desses produtos que são usados para atender a sociedade, como também o acúmulo de resíduo que vai virando também insustentável. Então, hoje a discussão que a gente traz, esse movimento que está sendo provocado, e que é um movimento que esses decretos visam impulsionar, a gente mudar como sociedade os modelos de negócios de uma economia linear para uma economia circular, onde as matérias-primas, os recursos ficam em uso por mais tempo e só são descartados em última hipótese. Então vem já um conceito de reuso, o reuso, a reutilização de uma embalagem, de um refil que usa a embalagem principal é muito importante. Entra também a questão do reparo e entra a questão da reciclagem, sem dúvida nenhuma, porque, inclusive, as matérias-primas que são utilizadas para fabricar as embalagens, elas são matérias-primas qualificadas, são matérias-primas nobres, são matérias-primas que precisam ser valorizadas pela própria consistência dessa matéria-prima. E claro, porque a embalagem está ligada a processos fabris, está ligada a essa resistência, à proteção do produto, diferentes aspectos. Então, a economia circular, que já é também um tema que a gente vem, então, discutindo aqui no Brasil, em outros países há algum tempo, ela muda toda uma lógica de negócios. Ela traz impactos, sim, econômicos, porque é mudar processos, é mudar moldes, é mudar sistemas produtivos, é mudar a cultura de consumo da população. Nossa, mas por que eu tenho que reutilizar? Por que eu tenho que, né, levar de volta à loja, por exemplo, como nossos avós faziam? Muda todo um comportamento que já está bastante enraizado. Então, ele é desafiador. E tendo um avanço bastante, como se diz, lento, passo a passo, talvez não na velocidade, na urgência que hoje se faz necessário, a gente vem vendo mundialmente a publicação desses decretos que visam, então, trazer responsabilidade e obrigações para colocar pressão na transição para essa economia circular, mas que trazem grandes desafios que o Paulo vai comentar, que a Tânia vai comentar, porque de questões legais, de exposição das empresas numa responsabilidade legal, uma vez que a infraestrutura toda não está lá, a educação do consumidor ainda não está disseminada, então são desafios que a gente precisa vencer. Com isso, a gente tem, então, já desde 2010, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que veio sendo desdobrada ao longo dos anos em diferentes regulamentações, decretos, portarias, né, bastante complexo, até aqui esse decreto federal que o Paulo vai falar com vocês hoje. No site da Abre, dentro da seção Abre Sustentabilidade, tem um mapa desse arcabouço de regulamentos, decretos e portarias da política nacional, vale a pena vocês conferirem. E se não bastasse, isso ainda se desdobra em regulamentos estaduais também. Ou seja, é um processo regulatório que vem sendo desenvolvido há muitos anos e que, sim, ele vai se tornando cada vez mais severo e cada vez trazendo uma responsabilidade mais específica para a indústria e o setor produtivo e traz também para os outros atores da nossa vida em sociedade, dessa grande cadeia de consumo e gestão. Então, recai sobre municípios, recai sobre o Estado, recai sobre recicladores, cooperativas, consumidores, mas a indústria é quem está sendo mais pressionada e para que ela também pressione os demais agentes na sua responsabilidade. Então, apenas uma visão global, uma vez que eu também represento a Associação Mundial da Embalagem, é que essa responsabilidade estendida do produtor, como ela é chamada, não é, então, uma exclusividade, um processo que vem se desenvolvendo aqui no Brasil.
o mundo todo vem avançando nessa responsabilidade do produtor, então voltando para a empresa nessa externalidade dos seus impactos, porque a empresa acaba assumindo, sim, os impactos muito inerentes ali de forma objetiva e direta à sua atuação, mas as outras externalidades, como, por exemplo, um resíduo que precisa ser circular, uma embalagem que deveria ser reciclada. Então, essa responsabilidade vem sendo disseminada mundialmente. Cada país tem um modelo, cada país tem um formato pela sua estrutura, política, economia, mas é um processo mundial e muito focado em circularidade. Não exclusivamente em circularidade, mas bastante focado em circularidade. Então, aqui, desculpa estar em inglês, mas é um slide da Organização Mundial da Embalagem, mas ele mostra que as referências, né, os diretrizes em desenvolvimento sustentável de embalagem, indo sim para a recuperação, né, desse material, a otimização na fabricação, o design para reduzir perdas dos produtos e das embalagens, não ter nenhum material perigoso, o uso da matéria-prima reciclada. Então, a gente vai vendo indicações, referências que se conectam com essas novas referências que o Paulo vai falar da lei dos plásticos. Então, o uso do reciclado, otimizar a reciclagem desses materiais, reduzir a geração de resíduos. E, gente, esse 10 aqui, que a gente olha tão pouco e é tão fundamental, que é a educação dos consumidores. Como esse tema vem evoluindo, muito interessante também, porque como ele é um tema complexo, como ele é um tema denso, como sustentabilidade não é uma ciência exata, a gente incorre a muita superficialidade, a atalhos que buscam trazer uma simplicidade no que é sustentável. E aí um documento que foi publicado pela uma colega da República Tcheca, também membro da Organização Mundial da Embalagem, onde ela publicou 5 mitos da sustentabilidade. Então, ela fala: só mudar o material de embalagem traz sustentabilidade? Na verdade, não necessariamente, porque qual que é a jornada desse material? Qual que é a performance de impactos nessa cadeia de produção, distribuição, consumo e depois reciclagem? Então, vai muito além do material especificamente, e sim da eficiência em todo esse sistema do produto, da embalagem. O segundo mito, reciclável significa sustentável? Também não isoladamente, porque existem outros quesitos referentes à sustentabilidade, e de claro que ser reciclável é um quesito importante, mas será que ele vai ser reciclado de fato? Só o material é reciclável ou nós temos uma cadeia onde tem valor econômico e tecnologia para reciclar esse material? Ela pergunta também: menos embalagem é sempre melhor? E aí a gente tem que tomar cuidado, porque se menos embalagem ocasionar a perda do produto, são duas perdas: a do produto, tudo que foi usado de energia, de recurso para sua fabricação, e da embalagem. Um quarto mito: essas novas regulamentações são só para dar um compliance jurídico? E não, gente, a Tânia vai falar isso para a gente. Na verdade, essas novas regulamentações estão trazendo uma nova perspectiva para olhar o desenvolvimento de embalagens ligado a custo, ligado à performance ambiental, entre outros aspectos. E o último mito que essa minha colega levanta é sobre sustentabilidade é apenas ambiental? E aí também não. Né? Nós temos que trabalhar em conjunto a sustentabilidade ambiental com a social e com a econômica. Até porque, se não houver a sustentabilidade econômica, na verdade, a sustentabilidade ambiental ela não se sustenta sozinha. Então, um material só por curiosidade, muito interessante, para alertar que não é uma discussão simples e ligada a um único material de embalagem, e sim a um contexto, a performance, a entrega dentro desse sistema que é a nossa grande cadeia de consumo. Então, sustentabilidade é uma decisão da performance da cadeia de abastecimento. Eu deixo aqui para vocês a referência de um guia, tá no Abre Sustentabilidade, de design de embalagem para reciclagem, como que eu posso combinar materiais, o que impacta essa reciclabilidade. É uma referência que ajuda a pensar nesse design da embalagem. E claro, gente, só chamando a atenção que a gente, então, hoje, como atendendo a esses regulamentos, 2 pontos que se sobressaem, não são só eles, mas 2 pontos importantes são
Um dentro da nossa casa, ou seja, dentro da nossa empresa. Como que eu olho o desenvolvimento da minha embalagem? Como que eu trago otimização sem perder performance? Como que eu trago a reciclabilidade, mas que de fato vai ser reciclável? Como que eu trago o uso do material reciclado? Como que eu estou educando o meu consumidor a partir da embalagem? E eu chamo a atenção aqui para um programa que a Abre tem, que é esse QR Code aqui que se coloca nas embalagens. Vocês acham mais informações no lupinha.org.br, que é um programa feito com cooperativas de catadores para educar o consumidor, para que aquela embalagem tenha valor na cadeia de reciclagem. E também outro ponto importante é olhar para a logística reversa. Temos agora metas de logística reversa, de então contribuir com programas estruturantes e até em algum momento, gente, por que não fazer campanhas específicas para engajar o consumidor? Nossa, devolva aqui o lacre da latinha, a tampa da garrafinha e que mais para fazer o consumidor tomar consciência, criar a consciência sobre o valor dos materiais. Eu deixo para finalizar esse convite de um grande evento que temos agora. Esse é 100% presencialmente. Esperamos ter o time da FIEP aqui com a gente, mas a gente traz essas discussões importantes para o nosso setor. E mais importante ainda, gente, é que nós vamos contar com o programa Recicla Mais Pernambuco, um programa promovido pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Pernambuco. O Danilo vai estar aqui com a gente. Então, eu o encontrei faz 2 semanas aí em Recife, no evento Abre Movimento. Agora o Danilo vem para o nosso evento, gente, porque é um programa muito interessante no Estado que está promovendo essa estruturação de toda essa cadeia de reciclagem nos municípios, educando os consumidores, conectando as cooperativas e catadores, conectando os recicladores. E esse programa, ele oferece créditos de logística reversa. Então, se a sua empresa precisa compensar a partir de agora a logística reversa referente a 32% no caso dos plásticos, do volume de embalagens que foi colocado no mercado, você pode compensar a partir desse programa Recicla Mais Pernambuco e, com isso, ajudar a Secretaria de Meio Ambiente a fortalecer a cadeia de reciclagem aí no estado. Então, muito rapidamente, foi só um kick-off, né? Levantando a bola, e eu já passo de volta para o Anísio ou já diretamente para o Paulo. Obrigada. Cristiana, muito obrigado aí pela sua apresentação. Ela foi muito rica em informação e mostrando os caminhos que a gente deve trilhar. Então, um caminho fundamental é a economia circular. A gente tem que copiar a natureza. A natureza é circular. A gente tem o ciclo hidrológico, o ciclo do carbono, o ciclo do nitrogênio. Então, tudo é circular. Então, realmente, a circularidade é fundamental para esse novo tempo e também, como você citou muito bem, um consumo sustentável e responsável. Consumo e produção sustentável e responsável. Muito obrigado pelas suas colocações. Peço para você aguardar um pouco, que agora a gente vai ter o prazer de ouvir Paulo Teixeira, que é presidente executivo da Abiplast, que é a Associação Brasileira da Indústria de Plástico, que vai nos trazer informações mais detalhadas do nosso setor. Paulo, muito obrigado por você disponibilizar o seu tempo para participar aqui do nosso encontro. Por favor, libera o Paulo para a gente ter a oportunidade de ouvi-lo. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite, Anísio. Sempre à disposição de vocês. Luciana, Tânia, André, prazer revê-los. Eu vou ser muito breve. Eu acho que, assim, como a Luciana falou, né? 15, 20 minutos. O tema é tão caótico, né? Que 15, 20 minutos, assim, serve para a gente trazer as dúvidas e não os esclarecimentos. Mas eu sou um cara muito otimista, né? Então acho que isso me ajuda a trabalhar no setor de plástico, né? Então, inclusive, acabamos de ter a notícia que o antidumping de polietileno não foi alterado o valor, então isso já é trazendo a gente um otimismo. Agora, que o decreto, né? Então, sou Paulo Teixeira, da Associação Brasileira da Indústria dos Plásticos, a gente representa os recicladores de plástico, né? Quem compra o resíduo de uma cooperativa ou de um atacadista,
e fazer para fazer a resina reciclada ou um produto reciclado, e o transformador que compra uma resina virgem ou uma resina reciclada e faz um produto transformado, no caso aqui muito, né, mais restrito a 30% do setor de plástico, que são as embalagens plásticas, né, que são passíveis aí desse decreto, né? O que que esse decreto, né, que a gente tem aí desde o ano passado, nós vamos falar de 5 meses aí, tem de novidade? Eu acho que é importante a gente ter. O que que ele traz de novidade? A primeira coisa acho que é o principal, que é o conteúdo reciclado, né? A obrigatoriedade de metas de conteúdo reciclado. Isso é uma coisa nova. Que é você ter a obrigatoriedade de produtos pós-consumo que não tenham restrições da Anvisa, né, para poder usar a embalagem reciclada, eles terem uma meta inicial de 22% de conteúdo reciclado a partir de 2026, para grandes empresas já no primeiro semestre, para pequenas e médias a partir do segundo semestre. Tem uma outra novidade que é a questão da reciclabilidade, né? Um tema que apareceu, enfim, não tem meta, mas está sendo discutido em consulta pública, e a gente, a semana passada, já junto com a BNT, lançou uma norma, né, uma discussão de um CB interno para a discussão da reciclabilidade de embalagem de plástico, para responder a essa provocação do decreto. Isso é uma novidade, então, a questão da reciclabilidade. A questão do rejeito, né, é uma coisa. Rejeito não é novidade, mas a obrigatoriedade de dar destino ao rejeito das cooperativas é uma coisa nova que também foi objeto de consulta pública, mas ainda não se tem o modelo, como é que isso pode acontecer. É um problema, né? Como é que isso pode ser resolvido? Porque se você deixar isso em função do mercado, provavelmente existe o risco do rejeito ser precificado muito próximo do resíduo, e aí você prioriza o rejeito e não o resíduo, né? Uma outra novidade é a existência, além da plataforma de reporte da logística reversa, que já existia, só mudou o nome agora, só mudou o sistema, mas agora uma plataforma de comprovação para conteúdo reciclado, né? Isso é uma novidade do decreto. Uma outra novidade é que o governo, né, nesse decreto, colocou. Pode deixar a capa, eu ainda não estou falando dela, mas só para o pessoal não confundir as coisas. Obrigado. Os equiparáveis, então, o que que aconteceu? Até então, a obrigatoriedade de logística reversa era das embalagens, de quem colocava a embalagem no mercado, do end user, do brand owner ou do nosso cliente, né, dos fabricantes de produtos embalados em plástico. Isso é desde 2014, né, desde que tem né, a assinatura do Acordo Setorial, todos os modelos, a obrigatoriedade de quem coloca a embalagem no mercado. O que passou de novidade agora? É que você equiparou as embalagens, copos, pratos e talheres. Então, quem fabrica copos, pratos e talheres também tem a obrigatoriedade de fazer logística reversa dos seus produtos. Isso é uma coisa nova, e isso sim para o nosso setor de transformado plástico, que é quem também, além das embalagens, é quem faz os copos, pratos e talheres. Tá? E por último, a novidade é a necessidade do setor dos fabricantes de embalagem terem que inserir numa black box a quantidade de embalagens colocadas no mercado, né? Isso era uma obrigação dos end users, né? Dos fabricantes de produtos embalados em plásticos, né? Dos brand owners, e agora passa a ser também uma obrigação dos transformadores, tá? Então essas são as novidades, né? Para a gente dizer que não, né? Uma coisa positiva, essas são as novidades. Eu acho que isso é uma coisa nova. Agora sim, por favor, eu vou passar rapidinho. Quais são as obrigações, né? Logística reversa. São os usuários de embalagens e fabricantes equiparáveis, como eu já disse. Quem tem que fazer a logística reversa são os usuários de embalagem, né? Os fabricantes de produtos embalados em plástico, end user, brand owner, é o nome que vocês quiserem, e os fabricantes de equiparável. Quem fabrica copo, prato e talher tem que fazer a logística reversa. Obrigações de conteúdo reciclado. O usuário de embalagem tem a cumprir a meta, né?
né, dos 22%. E o transformador plástico e o reciclador precisa comprovar que essa meta foi cumprida. Então, como a gente que fabrica, a gente é que comprova para o nosso cliente, né, o conteúdo reciclado quando o produto é passível de conteúdo reciclado, ou seja, produtos que não têm limitações da Anvisa na utilização de conteúdo reciclado. Né? Eles falam de alimentos, mas vale lembrar que, por exemplo, o PET PCR utilizado em bebidas, embora seja alimentos, é liberado pela Anvisa para que possa ter conteúdo reciclado. Né? Todo o processo que é bottle to bottle, usando PET e PCR, está autorizado pela Anvisa, pela RDC. Então, eles também está contemplado. A obrigação de educação e comunicação é de todos, tanto da gente como dos nossos clientes, como do comércio, todo mundo tem que fazer, que é o que a gente já faz desde 2014, né? O Separe Não Pare, o Movimento Plástico Transforma, uma série de produtos de educação e comunicação, o Recicla Cidades, uma série de produtos, de projetos que são desenvolvidos para a educação e comunicação. Próximo, por favor. Rejeito é uma obrigação de uso dos usuários de embalagem e do transformador, que ainda está sendo, foi para consulta pública e a gente ainda não teve o resultado, mas a gente não sabe ainda como é que vai ser essa lógica, precificação, enfim, isso está muito nebuloso, tá? Mas no decreto é obrigatoriedade nossa. Os PEVs é de ambos e do comércio, agora lembrando que para transformador e para usuário de embalagem, o PEV ele é complementar. Se eu consigo cumprir as metas de logística reversa, não necessariamente eu tenho que usar PEV, tá? E o comércio está lá, mas enfim, está muito pouco claro como é que o comércio faz, as distâncias e tal. E o black box é para ambos, né? Aquilo que eu falei. Ou seja, quem coloca as embalagens no mercado, seja o transformador, seja o usuário de embalagem, tem que inserir no sistema a quantidade de embalagens primária, secundária e terciária que foram colocadas no mercado. Próximo, por favor. Aí estão as metas, né? Eu acho que, enfim, na meta de recuperação sai de 32, hoje a gente está falando de 26, nós estamos falando que em 26 nós vamos ter 6 pontos percentuais de crescimento nessa meta para poder cumprir. Hoje a gente recupera 26% das embalagens de plástico e, e vai até 2040 em 50. Agora, o que nos chama a atenção é a questão da regionalização dessas metas, né? Porque e é uma discussão que a gente há muito tempo já fez fazendo com o Ministério do Meio Ambiente, porque eu, quando vendo uma embalagem, eu não faço, eu sei para onde ela foi, mas eu não sei para onde ela vai. Não faço a menor ideia, né? O meu cliente, onde ele vai pôr essa embalagem. E os clientes colocam a embalagem no Brasil inteiro, né? Tudo bem, você consegue colocar pelo ICMS, pelo CONFAS, essa métrica, mas isso, a gente não está levando em consideração que os resíduos viajam também, né? Então, você tem já cadeias produtivas, eu vou dar o caso do EPS, que é o famoso isopor, que tem uma cadeia logística já estruturada para trazer, por exemplo, o EPS do norte do país para o resto, para outros lugares onde você tem uma estrutura de reciclagem, né? Você tem lugares em que você não tem uma estrutura de reciclagem e não vai e esse resíduo acaba transitando, né? Ou seja, para cumprir isso aí, a gente vai ter que fazer uma reestruturação da cadeia produtiva regionalmente, né? Então, para eu recuperar 2,15 no norte, eu vou ter quem compra esses 2,15 por montos percentuais do norte para poder colocar isso novamente no circuito. Então, vou ter que reestruturar a cadeia produtiva para poder atender essas questões. A gente fez, assim que saiu o decreto, já lançamos 2 manuais de perguntas frequentes que foram enviados aos nossos associados, né? A gente já está na terceira edição já, vai ser lançada a semana que vem. Mas e aí dá a ideia da quantidade de alterações que são feitas, porque cada vez que você vai conversando com o Ministério, você vai tendo entendimento, vai conversando com os associados, só nesses 5 meses aí foram
9 sindicatos que pediram para a gente estar presente nas localidades, conversando com suas empresas, conversando com seus clientes, né? As associações, né? A gente teve junto, né, Sônia, na Abre, obrigado aí, prazer estar com vocês lá. Mas outras associações, a BIPEC, que é de higiene pessoal e cosmético, enfim, uma série de associações de clientes, né? Vamos colocar assim, de end user, para a gente poder também ter um entendimento da cadeia. O meu entendimento é o entendimento do transformador e reciclador, mas a gente está sempre em constante construção com o entendimento dos outros elos da cadeia. Inclusive hoje, participei de manhã de um evento, no Waste Summit, que teve aqui em São Paulo, e conversando exatamente com o pessoal de higiene pessoal e cosmético, conversando com o pessoal de fabricação de tintas, né? A gente se estruturou ali para montar um grupo de trabalho de governança para tentar se organizar, né? Acho que até quando eu estive lá na Abre, né, a gente falou, vamos montar tipo um GAP, né, que tinha antigamente, que era um grupo de acompanhamento de performance, exatamente para a gente ter os dados, assim, o que que o setor precisa? Né? Ah, eu preciso de resina PP, tal grade, com tal qualidade, e PE também com tal qualidade para eu conseguir atender. E eu tenho que voltar para o meu reciclador e falar, a gente consegue? Boa, não consegue, com essa qualidade não consegue. Eu vou ter que aditivar, eu vou ter que buscar em tal lugar, eu vou ter que ter. Aí qual é o prazo disso, qual é o custo disso, para que a gente possa levar isso ao Ministério do Meio Ambiente e dizer, ó, né? Tivemos conversando com certos atores da cadeia e esse é o diagnóstico que a gente tem e essas são as soluções que a gente traz. E isso sempre regionalizado, né? Esses 9 sindicatos regionais que eu estive visitando pelo país também tem questões muito regionais. Você tem região que você não tem, por exemplo, a estruturação de polietileno de baixa densidade, você não tem a reciclagem de polietileno de baixa densidade. Então você vai interferir, né, na disponibilidade de polietileno de baixa densidade naquela região para se utilizar como meta de conteúdo reciclado. Então, essa governança, né, que a gente está tentando estruturar das cadeias, ela é fundamental, né? Acho que eu trago aqui, dentro daquele espírito de poliana que eu tenho, né, de positivo, né, e de voltar para trás em 2014, quando saiu o acordo setorial e a gente começou a discussão de logística reversa, era um clima muito até pior do que esse clima agora, né? De, pô, não vamos conseguir fazer a logística reversa, é muito cara a recuperação, vai passar para a inflação, vai quebrar um monte de empresa, né? Todo aquele temor, porque a gente nunca havia feito logística reversa antes, né? Aquilo era muito novo para a gente. E hoje, quase 12 anos depois, a gente tem de 3% de reciclagem de embalagens plásticas, 26% de embalagem plástica. E os outros materiais, idem, né? Você tem um aumento crescente também dos outros materiais em função da lei de 2014, quando se teve o acordo setorial. Então, é um momento, é óbvio que o contexto é um pouco mais salgado, né? A gente está no meio de uma guerra, o preço das matérias-primas virgens, né? Que estavam, vamos dizer assim, é, com um preço relativamente tranquilo, acabou dando uma bagunçada, o que interfere também no preço da resina reciclada. Então, conjunturalmente, dá mais medo, né, dessa situação. Agora, eu acho que esse é o papel das associações, da Federação de Indústria, da ABRE, dos sindicatos, que é procurar, né, os agentes para tentar construir um entendimento e tentar construir alternativas técnicas para que seja, né, levado ao ente que faz a política pública, né, que é o Ministério do Meio Ambiente. Não sei, eu tenho aqui, deixa eu ver, 32, né, eu estou com 16 minutos. Tenho mais 4 minutos, é isso, é rapidinho. Põe, por favor, a próxima, mais uma, por favor. Aqui, esse é a primeira edição. Eu não vou passar aqui, senão a gente não termina hoje. Mas isso a gente enviou para todos os associados, já duas versões. Enfim, está disponível no nosso site também. Coloca mais uma lâmina, por favor. Aqui, nossa, ficou bagunçado. Juro que ele é mais bonito que isso, tá? Deu algum problema de compatibilização. Que é um pouco de como é que a gente se organizou internamente para atender o decreto, né?
Então, do lado esquerdo aqui, do meu lado esquerdo, né, obrigações comuns dos fabricantes de embalagem, fabricantes de equiparáveis, comunicação, educação e black box, a gente já tem comunicação e educação, os programas que a gente já faz e vai continuar ampliando, e o black box a gente vai organizar para poder enviar isso ao CNIR, né, e ao CISREV. Quase no meio aí, obrigações exclusivas do fabricante de embalagem, o Recircula Brasil, acabei não falando, mas enfim, é a plataforma de comprovação de conteúdo reciclado, uma plataforma desenvolvida pelo setor de plástico junto com o governo brasileiro, para que a gente possa poder cumprir a nossa obrigação, que é o quê? Qual que é a nossa obrigação, transformador e reciclador? É fazer a comprovação do conteúdo reciclado e entregar para o end user e dizer, ó, essa embalagem que você está comprando tem o conteúdo reciclado e comprova a meta para o governo federal. Então, o Recicula Brasil é uma plataforma, depois eu deixo o endereço aqui, para a comprovação dessa meta. E as obrigações dos equiparáveis é fazer a logística reversa, enfim, a gente está contratando algumas entidades gestoras para poder atender as empresas que tenham que fazer aí a logística reversa, que são as empresas de equiparáveis. E aqui eu me despeço aos 18 minutos e queria ouvir aqui agora da Tânia como Pronto. é que é Paulo, essa muito experiência. obrigado aí, Paulo, pelas informações que você nos trouxe aí, detalhando o decreto. E realmente, o decreto é desafiador em alguns pontos, que a parte logística reversa já é feita e já muito próximo do índice exigido. Você colocou aí, hoje o Brasil já faz 26%. Para chegar em 32%, nós não estamos longe. Mas o grande desafio nosso é justamente no uso do reciclado. Você usar 22% do reciclado, nós não temos oferta de produto e nem qualidade desse produto. Então, vai se demandar um tempo, é muito importante essa colocação, mas a gente precisa de tempo para se adequar, para atender a norma. Isso é realmente muito importante o que você nos coloca. E eu vi aqui umas colocações muito interessantes que a gente precisa detalhar mais. Aí já vai ficar uma provocação para o nosso presidente André, para a gente fazer um encontro presencial aqui na FIEP, do Sindicato da Indústria de Materiais Plásticos e o Conselho Temático Meio Ambiente, para a gente detalhar, destrinchar isso de forma muito prática para o empresário poder operar. Então já fica isso aí, André. Depois a gente vai discutir. Muito obrigado, Paulo. Aí vamos dar prosseguimento e eu vou ter o prazer de convidar a Tânia Dias, que é gestora de projeto e que está nos fazendo, vai nos brindar com uma palestra e fazendo o sacrifício. Tânia está lá na Alemanha, já deve ser 11 horas da noite, ela está aqui trazendo a sua contribuição. Então, Tânia, eu vou ter o prazer de passar a palavra para você, mas fica já registrado os nossos agradecimentos. Por favor, Tânia. Gente, eu acho que está sem áudio, não é? Ou Tânia, está tá sem áudio, mudo. Tânia? Ela tá no É, mudo, está no mudo, mas está sem áudio. Vocês estão ouvindo? Agora. Agora sim. Ok. Então, eu gostaria de falar, Nísio, que não é sacrifício nenhum estar aqui, né? Pelo contrário, é um prazer poder dividir um pouquinho desse momento do que está acontecendo aqui na União Europeia, principalmente nesse contexto do acordo, né? União Europeia e Mercosul. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre os desafios e adequações das embalagens para o mercado europeu nesse momento. E acho que tem tudo a ver estar nesse evento, porque nós vamos falar de sustentabilidade e de comércio exterior.
né? Quais são os desafios que as empresas brasileiras, as empresas da América Latina como um todo, vão enfrentar para se manter competitivas no mercado internacional a partir de agosto, né? Então, vamos lá. Na nossa agenda, pode passar, por favor. Nós vamos falar só um pouquinho da empresa onde eu trabalho, aqui na Alemanha, mostrar para vocês o que a gente faz, e vamos falar um pouquinho, não exaustivamente, porque o tempo é curto para a gente falar dessas duas regulamentações, né? EMPCO e PPWR, que respectivamente entram em vigor em setembro e a PPWR em agosto, e que vem trazer desafios para todas as empresas que colocam as suas embalagens aqui no mercado, tá? Bom, nós somos a Pacum, uma empresa que começou como uma agência de design de embalagens em 2001, mas a partir de 2008 foi criada uma área de sustentabilidade, que é essa área onde eu trabalho hoje. Nós temos aí 7 especialistas em assuntos regulatórios de embalagens, né, e desenvolvimento de embalagens sustentáveis. A gente está em 2 locais, em Hamburgo e em Munique, né, e nosso compromisso mesmo é trabalhar para a adequação das empresas nos regulamentos da União Europeia, ok? Pode passar? A gente tem 3 pilares de trabalho, então competência, concepção e comunicação. Na parte de competência, então, consultorias em embalagens, monitoramento de assuntos regulatórios, workshops customizados. Na parte de concepção ou criação de embalagens, uso de inteligência artificial, por exemplo, para fazer minimização de embalagens, tanto em peso quanto em volume, que é uma das exigências da próxima legislação aí que entra em vigor esse ano, né? E na parte de comunicação, relatórios de sustentabilidade e uma visão geral de rotulagem e licenciamento, vem de encontro ao regulamento que entra em vigor em setembro, que a gente está falando das rotulagens na questão de sustentabilidade, tá? Próximo. Bom, qual é o contexto das regulamentações, então, na União Europeia, né? O que a gente está falando dessa nova regulamentação, PPWR, EMPCO, não é um assunto de hoje, né? Já faz parte de um plano de ação da economia circular aqui na União Europeia, né? E as empresas, os países, né, dos 27 países da União Europeia, precisam transportar essas normas, essas leis da União Europeia a nível nacional para que elas possam ser cumpridas. Nós vamos falar aqui, então, da primeira, que é o Empowering Consumer for the Green Transition, que é EMPCO, e depois o PPWR, que é uma legislação bastante desafiadora. Quais são os principais objetivos do PPWR? Packaging and Packaging Waste Regulation. Redução de resíduos de embalagens, né? Então, é ter menos embalagens em circulação no mercado, né? Através de medidas de minimização, proibições em alguns casos e para alguns materiais específicos, e reutilização de materiais. Promoção da reciclabilidade através dos requisitos de design, ou seja, desde a concepção da embalagem, já ser, né, e vem de encontro com o que a Luciana falou, do design para reciclagem, né? Então, a concepção das embalagens já tem que ser com essa visão de sustentabilidade, ou seja, o que vai acontecer com a embalagem lá no final da cadeia, no final da vida útil dela, né? A promoção e uso dos materiais reciclados, que vem de encontro a essa regulamentação no Brasil, e a harmonização das regulamentações na União Europeia. Cada país tinha uma regulamentação específica e agora essa regulamentação vem para harmonizar todas elas. Tá? Próximo. Bom, nessa norma, EMPCO, ela foi publicada em 18 de fevereiro de 2024. Ela entra em vigor
em setembro desse ano, né, ela já está em vigor, né, desde que foi publicada, 18 de fevereiro de 24, mas ela se aplica a partir de setembro desse ano. Quais são os principais objetivos? A próxima. Melhorar a proteção contra práticas desleais, favorecer padrões de consumo mais sustentáveis, permitir a tomada de decisões de compra mais esclarecidas por parte do consumidor, ou seja, ter informações mais claras, precisas e confiáveis, e combater o greenwashing, ou seja, tudo isso a gente tem, juntando, né, todos esses maiores objetivos, na verdade, é capacitar os consumidores para uma transição ecológica, para que o consumidor seja mais informado sobre as questões de sustentabilidade. E quais são os principais tópicos que estão contemplados nessa resolução? Próximo. Informações melhores e mais uniformes sobre a durabilidade e a reparabilidade dos materiais. Informações sobre os direitos legais de garantia. Obsolescência prematura é proibida, ou seja, se um material é feito para durar 10 anos, ele precisa ter a garantia do fabricante que ele realmente vai durar 10 anos, ele não vai ter uma prática com 7 anos dizendo, por exemplo, que esse material não pode mais sofrer nenhuma atualização, né? Então, essa obsolescência prematura é proibida. E uma das coisas mais importantes aí, né, essas declarações ambientais que hoje estão nas embalagens e em todos os materiais de propaganda, outdoor, TV, folhetos, catálogos de venda, elas não podem mais ser vagas, gerais, específicas e não fundamentadas, né? Elas têm que estar, todas as declarações de sustentabilidade têm que ser confiáveis e tem a obrigatoriedade de certificação por terceiros, né, por uma terceira parte. Isso vai deixar um comércio mais justo. Então, assim, de certa forma, muito geral, muito rapidamente falando, só para que vocês tenham a visão de que, a partir de setembro, as embalagens que entrarem aqui, nas questões de rotulagem, né, para o mercado europeu, precisam estar de acordo com essa regulamentação, tá? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o PPWR. Então, PPWR, Packaging and Packaging Waste Regulation, ela é uma resolução que foi aprovada pelo Parlamento Europeu em 2024, no final de 2024. Depois ela foi publicada no Diário Oficial, né, da União, Jornal da União Europeia, em fevereiro do ano passado, fevereiro de 2025, e as empresas têm 18 meses de adequação, ou seja, a partir de 12 de agosto desse ano, já começam a valer as primeiras exigências para todos os produtos que entram aqui nos 27 países da União Europeia. Ele propõe, tem desafios significativos, né, para que as empresas consigam cumprir. Porém, pensando que a gente está aí, né, acabando de assinar aí esse acordo Mercosul-União Europeia, é também uma grande oportunidade para as empresas se prepararem e garantir a competitividade no comércio internacional, né. Então, tem empresas bastante engajadas, tem empresas que ainda não tomaram conhecimento dessa resolução, mas que precisam correr atrás e entender, né, quais são todos os requisitos para se adequar. Próximo. Bom, qual o impacto do PPWR? Ele impacta todas as embalagens que se tornam resíduos na União Europeia, né. Então, não são só embalagens de plástico, são todas as embalagens. Então, nós estamos falando de plástico, papel, vidro, metal, tudo que pode ser um resíduo dentro dos 27 países da União Europeia, tá? Para todos os produtos. Então, a gente está falando de alimentos, cosméticos, produtos veterinários, farmacêuticos, enfim, higiene pessoal,
vai pegar produtos químicos, todos os produtos que entram aqui na União Europeia. E ele estabelece responsabilidades diferentes para os fabricantes de embalagens, para os fornecedores, os importadores, os distribuidores finais ou revendedores, os envasadores, né, que são quem usam as embalagens, e os fabricantes de produtos de marcas próprias. Ou seja, quase todos os elos da cadeia aí que lidam com embalagem são afetados, tá? Próximo. Em termos de prazos de adequação, a gente tem aí a primeira fase já entrando em vigor agora em agosto. Não é uma parte muito complicada, uma parte muito difícil de ser atendida agora, porque nós estamos falando de alguns requisitos de rotulagem, análise de substâncias potencialmente perigosas, substâncias que são preocupantes, no caso de alimentos PFAS, e para todas as outras embalagens, cromo, chumbo, mercúrio. Então, tem alguns metais pesados que vão precisar ter as suas análises e comprovação de atendimento dos limites, né? E principalmente a declaração de conformidade dessas embalagens, onde tem que estar descrito fabricante, um número de identificação nessa embalagem, que é essa questão da rotulagem, e as questões de as substâncias preocupantes. Para 2030, aí sim a gente tem um salto bastante elevado, né, em relação aos novos padrões para reuso, relação de espaços vazios e minimização das embalagens, tanto em peso quanto em volume, conteúdo de material reciclado, que tem que estar presente no material virgem, e reciclabilidade desses materiais, né. E de 2030 para 2040, o que muda são essas cotas de cada uma dessas exigências vão ficando mais elevadas, ou seja, a régua vai subindo, né? E em 2035 a gente tem uma questão bastante importante que é a reciclagem em larga escala, ou seja, os países aqui têm aí 10 anos para se prepararem para isso, né? E as empresas também, porque vai ter que comprovar essa reciclabilidade dos materiais e o uso dos materiais reciclados. Próximo. Nós identificamos na legislação 6 aspectos bastante importantes que vão entrar em vigor. Então, as questões de reciclabilidade. A partir de 2030, todas as embalagens que entrarem na União Europeia têm que ser recicláveis, no mínimo em 70%, e essa régua vai subindo um pouquinho ao longo dos anos, né? E essa reciclabilidade tem que ser comprovada. Então, tem várias empresas aqui desenvolvendo softwares, por exemplo, que conseguem avaliar o quanto a embalagem é reciclável, principalmente quando a gente fala de multimateriais, né? Então, a gente tem 2 camadas e tinta, verniz, adesivo, como que isso se comporta em relação à reciclabilidade, né? Então essas embalagens, o conjunto de todas essas, camadas de tinta, adesivo, tem que ser no mínimo 70% reciclável a partir de 2030. O conteúdo reciclado também, é um grande desafio, porque hoje a gente tem só o PET, né, reciclado a partir de PCR, que é permitido para uso em alimentos, por exemplo, mas todos os outros materiais de embalagens plásticas vão ter que ter conteúdos reciclados, e para isso grandes pesquisas estão sendo feitas. Nesse sentido, o PPWR ele vem, como um desafio, sim, um difícil entendimento pelas empresas, sim, mas também uma grande oportunidade de desenvolvimento de novos materiais, de inovações nessa área de materiais, né, de embalagens, e principalmente trabalhos e processos colaborativos, né. Então, ah, não dá para desenvolver, né, todo um conjunto de
de novos materiais, de novos processos, de novas estruturas, se a gente não tiver um processo colaborativo entre institutos de pesquisa, empresas, fornecedores de resinas, usuários, enfim. A gente está falando de uma colaboração muito forte daqui para frente. As questões de reutilização também são bastante. Só volta um pouquinho, por favor. As questões de reutilização também são bastante importantes, principalmente embalagens de transporte, né, que vão ter que ser, tem metas para reutilização. A minimização e redução de espaços vazios, também embalagens de transporte. A minimização vale para todas, embalagens de vendas, todas elas. As questões de rotulagem, que estão previstas principalmente com a codificação das embalagens, né? E a declaração de conformidade, que é o que entra em vigor esse ano. Por favor, pode ir para frente. Aqui a gente tem só um modelo assim muito rápido, né? Não é exaustivo, então se a gente for pensar em toda ela da cadeia aí de embalagens, né? Desde o fabricante de embalagem até o consumidor final, né? A gente só quis ilustrar aqui que todos eles estão contemplados dentro do PPWR, cada um com as suas responsabilidades, os seus desafios, né, e as suas oportunidades também de desenvolvimento. Então, nós estamos falando dos fabricantes de embalagens, de quem usa as embalagens, né, os atacadistas, lojistas, enfim, os setores de hotelaria, por exemplo, que tem alguns requisitos específicos, e principalmente as definições de responsabilidade de cada um dentro da cadeia, que está no próximo slide. Acho que é o próximo. Aí. Não tenho a intenção de explicar isso agora, até porque é uma das coisas mais difíceis do PPWR é entender quem é o produtor, quem é o fabricante, quem é o fornecedor, ou seja, para cada um dos projetos, por exemplo, que a gente está fazendo, são coisas muito específicas, porque se a empresa faz produtos de marca própria, é o detentor da marca própria que tem que fazer a declaração de conformidade, enfim. Eu só quis trazer para vocês que estão definidas as responsabilidades para todos os elos da cadeia, né? Os produtos que vêm do Brasil, por exemplo, para a União Europeia, se tiver um importador aqui, né, ele assume as responsabilidades também por fazer essas declarações de conformidade, né? E os varejistas, os distribuidores têm a obrigação de colocar no mercado apenas os produtos que estão com a declaração de conformidade em ordem, né? Então, a própria cadeia vai fiscalizar, né? Então, num primeiro momento, uma das perguntas que sempre surge, mas quem vai fiscalizar isso? A própria cadeia, o próximo elo da cadeia fiscaliza o anterior, porque senão ele também tem a responsabilidade sobre isso, né? Vocês estão me ouvindo? Parece que tem um chat aqui que não tem. Tá ok? Tá ok, sim. Agora tá ok, Tânia, fica tranquila. Tá. É porque acho que veio no chat aqui uma informaçãozinha que não tinha gente não ouvindo. Ok. Próximo, por favor. Dentro do PPWR, a gente tem, então, os 6 blocos de exigências, nós temos as responsabilidades de todo o elo da cadeia, e nós temos 4, identificamos, né, nós aqui na Pacum, identificamos 4 categorias de embalagens que têm requisitos específicos. Então, por exemplo, embalagens de vendas, que são aquelas que estão na prateleira do supermercado, né? A gente tem ali embalagens, a gente tem requisitos de minimização, por exemplo, conteúdo reciclado, reciclagem, e a declaração de conformidade vale para todas, tá, gente? Para as embalagens de transporte, a gente tem principalmente requisitos de reutilização, e aí vem de encontro com o que a Luciana falou da economia circular, né? A gente não pode pegar um filme stretch, por exemplo, que envolve um pallet, envolve, transporta e depois joga esse material fora. Então, como a gente vai lidar com isso daqui para frente? Né? Ele vai ter que voltar de alguma forma na cadeia de reutilização. Para as embalagens de bebidas, a gente também tem requisitos específicos, então, principalmente na questão do retorno, né, da reutilização.
E aí os Estados membros aqui da União Europeia precisam se preparar para isso, né? Aqui na Alemanha a gente já tem uma questão bastante desenvolvida, na França também, mas nós estamos falando de 27 países, né? Então, por isso que a partir de até 2030, os Estados membros precisam se preparar para garantir que esse sistema de retorno realmente funcione, né? E as embalagens do setor Horeca, que são hotéis, restaurantes e catering, e aí aqui nós temos requisitos bastante específicos e alguns proibitivos, né? Então, por exemplo, as embalagens pequenas, embalagens de uso único, embalagens descartáveis, né? Isso tudo vai ser proibido, né? Então, as empresas precisam se preparar, né, para fornecer para esse setor embalagens reutilizáveis, né, ou embalagens B2B, embalagens maiores, né, apenas para reposição dos materiais. Próximo. Eu trouxe aqui um exemplo ilustrativo bem didático, assim, só para ficar claro, por exemplo, se a gente estivesse falando de caixas de frutas, né, que a gente vê muito, muito, né, do Brasil para cá, né, a gente sempre vê manga do Brasil, mamão do Brasil, banana do Brasil, né? Então eu peguei um exemplo de frutas aí para a gente ver. Se a gente tiver uma empresa exportando frutas, mas vocês imaginem para o negócio de vocês, tá? Não é só para frutas, é para tudo, né? Quais são as embalagens aqui, nesse caso, que estão contempladas no PPWR? Com o que a gente tem que se preocupar? Quais são os prazos de adequação? Quais requisitos têm que ser atendidos para essas embalagens, né? Então, eu estou fazendo exportação de fruta, qual é a minha responsabilidade enquanto empresa que está mandando esse produto para cá, né? Então, no próximo slide, a gente vê. Pode passar, por favor? Aí. Então, quando a gente pensa, por exemplo, numa embalagem de frutas, a gente está falando de embalagens de vendas. Então, a gente tem ali, a gente pode ter bandejinhas de uvas, por exemplo, papelão que vai por fora dessa bandejinha, uma etiqueta colada, a caixa, né, de isopor, redes. Então, nós estamos falando de uma situação de exportação de fruta e nós já temos aí, nesse exemplo ilustrativo, 5 embalagens de vendas. Mas também nós temos as embalagens de transporte, a própria caixa, as redes, os pallets, né? Cantoneiras, fitas arqueadoras, interfolhas, fita adesiva, caixa de papelão, filme stretch, enfim. Quando a gente pensa, eu vou exportar manga para a União Europeia, tá bom, então eu vou ter no mínimo aí pelo menos uns 10 itens de embalagem que a gente precisa avaliar sob a ótica do PPWR. Quais são os impactos de cada um deles dentro daqueles 6 requisitos que a gente falou agora há pouco, né? Por exemplo, se a gente pegar essa bandejinha de plástico aí, para frutas e verduras abaixo de 1,5 kg vai ser proibido, né? Não pode mais ter embalagem plástica para essa situação, por exemplo. Então, as empresas precisam se prepararem para isso, tá? Próximo. Bom, quais são as exigências, então, para 2026? A notícia é boa, porque não são, são poucas coisas para 2026, mas precisam ser feitas, né? É a comprovação de limites para substâncias preocupantes, a declaração de conformidade para todas as embalagens, a identificação do produtor na embalagem, nome, endereço, contato, né? A identificação da embalagem, ou seja, ela deve ter um número de embalagem que permite identificar qual é o material de que ela é feita, e essa identificação tem que estar na declaração de conformidade, porque lá na frente, esse número vai ser usado para comprovação depois nos laudos de reciclabilidade e conteúdo reciclado. Próximo. Bom, de uma certa forma, sim, é isso que que o PPWR fala. O que é mais importante agora, tá, gente? Nessa questão de 2026, é o que eu coloquei em vermelho aí, os templates para declaração de conformidade.
a gente tem ferramentas que se chama PPWR Check. A Luciana também tem, né, fontes para ajudar nesse sentido de ferramentas, para fazer a checagem das embalagens. Mas o mais importante agora é como fazer essa declaração de conformidade, tá? O próximo slide. Próximo, por favor. Quais são esses modelos, né? Então, o que a gente desenvolveu? São modelos em Excel para triagem e agrupamento dessas embalagens em 10 idiomas para as 4 categorias, né? Um guia para triagem e agrupamento dos tipos de embalagem por categoria, porque a gente tem visto bastante nos nossos projetos aqui que as empresas ficam com dificuldade de entender o que é embalagem de vendas, o que é embalagem de transporte, o que é vendas que vai para o setor Horeca, qual é a diferença e a responsabilidade de cada um, né? Um guia para a identificação das funções mais comuns das empresas ao longo da cadeia de suprimentos, ou seja, em cada cenário, quem é o produtor, quem é o fabricante, quem tem que fazer a declaração de conformidade, e um formulário padrão para a elaboração autônoma da declaração de conformidade. Isso a gente pode, a própria empresa pode utilizar esses formulários para fazer a declaração de conformidade. Próximo. Esse é um modelo simplificado, né, que a gente desenvolveu para fazer a declaração de conformidade, já valendo para 2000, porém o que está riscado em vermelho é o que é exigido agora para 2026, né? Então, são dados aí do produtor, são os dados das substâncias preocupantes e os dados de rotulagem, né? Então, a declaração de conformidade, ela pode ser feita manualmente ou ela pode ser feita a partir de uma ferramenta que a gente tem, que é o PPWR Check. Próximo. A carinha da ferramenta é essa, PPWR Check. Pode passar, por favor. Que eu já estourei meu tempo. Então, a gente tem aí um relatório com todos os 4 períodos, né, de aplicação do PPWR 2030, 35, 38 e 40, com as metas diferenciadas para cada cenário, tá? Próximo. Os modelos de relatórios onde as empresas podem preencher já com todas as perguntas valendo para 2030, que depois podem ser usadas manualmente para fazer a declaração de conformidade, ou lá na frente, se a empresa quiser usar a ferramenta, já fica mais até na sequência certa para fazer o upload e entrar direto na ferramenta com esses dados, tá? Próximo. Pode passar o próximo, esse daqui é só coisas que a gente pode fazer. Então, a gente, né, novamente, esses modelos que são importantes agora para declaração de conformidade. Próximo. E, enfim, não é uma apresentação exaustiva, porque o tema PPWR ele é muito, muito complexo. Ele traz desafios, ao mesmo tempo, o que eu falei, ele traz bastante oportunidades para os novos desenvolvimentos, e principalmente pensando na nossa responsabilidade enquanto cidadãos, né, de contribuir para a economia circular e para a sustentabilidade de uma forma geral. Então, obrigada, estamos à disposição para perguntas. Tânia, muito obrigado pela sua apresentação. Você trouxe muitas informações e a gente vê que a União Europeia é uma vanguarda na legislação ambiental. Ela é que puxa a nível mundial todo esse crescimento, todas essas exigências no sentido da busca da sustentabilidade. E muitas coisas você colocou aí, no Brasil, daqui a 4, 5 anos, a gente também está trilhando também por esses caminhos. Foi muito interessante mesmo a sua apresentação, e principalmente para quem exporta. Quando você botou aquela uva aí, ou aquela manga, Pernambuco é um grande exportador de Pois é. manga.
Então, o pessoal tem que estar muito atento. Tenho certeza que eles estão muito atentos a isso, porque Pernambuco, não só manga, como uva, nós somos realmente uma vanguarda a nível nacional. Eu agora dou uma nova dinâmica ao nosso quadro. Eu vou pedir para a Luciana Pellegrini fazer uma pergunta para Paulo Teixeira, dentro desse contexto nosso. Agora, Paulo só vai ter 3 minutos para responder, para a gente poder administrar o tempo. Luciana, por favor, Ai, faça uma que pergunta para Paulo. desafio aqui, Anísio, que desafio. Paulo, vamos ver uma pergunta para você. Vamos ver. Como que, né, você tinha comentado que lá atrás, né, anos atrás, a gente, quando pensava em logística reversa, ainda via tantas dificuldades, não conhecia esse caminho, e hoje avançou bastante, ainda temos sim muito que avançar, mas já avançou bastante. Você acha que a gente passa por essa experiência também de aprendizado? O aprendizado ele é complexo, sem dúvida nenhuma, mas também no que hoje que a gente tem esses desafios tão grandes, como você comentou, sobre tecnologias de materiais que ainda não estão aqui, né, não estão disponíveis, né, o material reciclado que ainda não está disponível. Como que você vê essa trajetória de crescimento, de desenvolvimento para atender essa regulamentação? Em que espaço de tempo? E se é possível, né? Se é possível, que espaço de tempo? Boa, Luciana. Eu, por sorte, por minha sorte, para poder responder a tua pergunta, a gente falou exatamente hoje no evento de manhã, né, exatamente nesse assunto, né? E aí, fazendo um paralelo com a logística reversa, a logística reversa, ela, hoje a gente olhando, foi relativamente fácil de resolver. Porque a hora que a gente começaram as entidades gestoras, as empresas pagavam alguém, né, que ia lá e fazia o papel da logística reversa para elas, né? Então criou um ente terceirizado e se terceirizou a ação, enfim, isso foi incorporado no custo. Agora, o conteúdo reciclado não tem como você terceirizar. Ou você muda né, o seu portfólio de produtos, né? Tipo, não quero mexer com isso e vai para outro produto. Ou você efetivamente vai ter que entrar num novo modelo de negócio e num novo modelo de governança. Porque efetivamente o conteúdo reciclado ele traz uma lógica que está dentro da economia circular, que é o compartilhamento, o fazer conjunto. Então, o end user vai desenvolver, né, o design junto com o transformador, aquele material, aquela embalagem, o transformador vai ter que desenvolver um fornecedor de resina reciclada, com as especificidades que ele precisa, o reciclador com as cooperativas e os atacados, a mesma coisa, ou seja, você tem um trabalho, um novo modelo de negócio de cadeia, não é um novo modelo de negócio de empresa. É uma nova reestruturação de cadeia. Então, foi fácil a logística reversa, porque se criou um terceiro. Agora, nesse caso, vai se demandar muito uma questão de governança de cadeia, né? Tem né, que seria o termo, né? Como é que a gente se organiza para fazer esse negócio diferente? É um novo modelo de negócio, né? E que a gente acredita que hoje a gente sai de 15% de conteúdo reciclado, esses 22 a gente não consegue em 2 anos, e não é uma questão de quantidade de resíduos, que resíduos a gente tem, o problema é a qualidade de resíduos, né? A qualidade do resíduo que a gente consegue. Então, para ser bem breve, tentando responder o máximo que eu consigo para você. Muito Joia. obrigado, mas você continue, Paulo. Você continua. Agora você vai fazer uma pergunta para a Tânia, Paulo. Você faz uma Olha, pergunta para a Tânia. Paulo, pega leve. não. Doutor Anísio é É, tipo Faustão, aqui se vira no chão. eu acho que o mais difícil não é responder a pergunta, o mais difícil é pensar na pergunta, né? É, Essa que eu não estava preparado, mas enfim, tem uma coisa que me chamou a atenção, e enfim, a gente tem conversado um bom tempo com a MIDIC sobre essa questão, que é o passaporte verde e amarelo, né? Que as empresas vêm trabalhando, etc e tal. E aí, o Tânia, né, você que está na operação dessa história, né, de levar as empresas, de levar a conformidade, né?
se efetivamente o passaporte verde e amarelo ajuda isso, ou o governo brasileiro está Pois criando um outro sistema que não conversa, ou seja, está criando mais uma burocracia, ou seja, né, que nem vocês fizeram aí o link, né? Eu consigo me organizar para mandar as embalagens e desburocratizar, ou seja, né, vocês criaram um sistema para isso. Agora, o governo brasileiro conversa com esse sistema que já está montado, ou ele está fazendo uma coisa paralela, porque além disso, ainda vou ter que tirar um certificado, né, um carimbo cartorial do governo brasileiro. Consegue fazer essa É, avaliação? pelo que a gente tem visto aqui, eles não há essa conversa, pelo menos no nosso meio aqui de rede, de contatos, né? Então, parece que estão sendo coisas independentes. O passaporte verde e amarelo pode ajudar em alguma coisa no futuro, mas hoje ele não está sendo contemplado, nem está sendo falado aqui em relação a, tudo isso conversar, sabe? Então, e isso é uma coisa bastante importante, porque senão acaba gerando custo, né, para as empresas dos dois lados, né? Então, precisa fazer adequações no passaporte verde e amarelo, mas ao mesmo tempo fazer outras adequações para entrar aqui. Então, essa integração, o que eu falei agora há pouco, né, essa questão dos processos colaborativos, né, a gente tem que estar falando de colaboração em tudo. Nós estamos falando de Mercosul, tudo bem, são 2 blocos, mas como que essa colaboração efetivamente vai acontecer, né? Nós não podemos falar que é eh, só entre aspas, né, a redução de taxas, por exemplo, de importação, de exportação, né? Eu acho que vai muito além disso, né? Então, realmente precisa os processos colaborativos vão ditar o futuro daqui para frente. Não dá mais para fazer coisas sozinhas, né? A gente tem enfrentado algumas dificuldades, por exemplo, das empresas brasileiras entenderem a importância de entenderem as legislações aqui e fazerem as suas adequações, né? Justamente porque a distância é muito grande, assim, então não está se falando ainda a mesma língua, não está se conversando, governos com governos, blocos com blocos nesse sentido, né? De comunicação, eu acho que ainda tem que melhorar um pouco. É a nossa visão aqui, tá? Dentro da nossa rede de contatos, né. Não sei se Dar eu respondi, mas circularidade ao nosso debate, você vai fazer uma pergunta para a Luciana. olha lá, Luciana, vamos lá, vamos pensar, né. Bom, quando a gente fala de economia circular, a gente está falando de mudanças estruturais, né, num sistema como um todo, assim, eu penso que é uma coisa bastante complexa, Foi difícil, interessante essa dinâmica. não é impossível, né, mas, nós estamos falando de mudança estrutural, né. Na sua opinião, na visão da ABRE, até né, internacionalmente falando, quais são os maiores desafios, assim, nessa mudança estrutural para promover a economia circular? É a educação? Que elos da cadeia? Quais são os maiores desafios para essa mudança estrutural? É, ótima pergunta, Tânia, porque é complexo, porque são vários elos, vários fatores, várias perspectivas que precisam ser combinadas. Mas eu faço uma provocação aqui. Quem, né, coloca um produto no mercado, quem define a forma de apresentação desse produto, de consumo, de manuseio, é a marca, né? O produto é dela. Então a gente vem provocando muito a marca para puxar esse repensar dessa embalagem para a circularidade, algo que sem dúvida ela não vai poder fazer sozinha. Então ela depende sim de toda essa cadeia de embalagens, trazendo tecnologias para viabilizar essa nova forma de apresentação daquele produto, aquela nova estrutura de embalagem. E isso precisa ser feita de uma forma economicamente viável, né? Afinal, qualquer alteração em custo de processo, gente, inevitavelmente, isso vai direto para o bolso do consumidor, né? Teve um aumento de custo, porque é um novo processo, é uma nova tecnologia, um novo equipamento, isso acaba impactando esse consumidor
E o consumidor brasileiro, ele é muito sensível a preço, porque o custo de vida no Brasil ele é muito alto, né? A gente tem uma carga tributária alta e a gente paga tudo no viés particular também, então você paga o tributo e paga o serviço particularmente, então ele é sensível, mas, e além então dessa tecnologia disponível para viabilizar essa transformação, sem dúvida nenhuma, tem que ter um alinhamento, uma aceitação do consumidor, porque afinal a decisão de compra em si é dele. Ele está colocando o dinheiro dele, e ele vai falar: isso me atende, isso não me atende, então eu vou comprar, eu não vou comprar. Então, muitas é muito interessante pela perspectiva de que muitas vezes o consumidor, se ele não tiver engajado, se ele não tiver sensibilizado, ele limita esse desenvolvimento sustentável, porque se ele não entendeu, ele não escolhe, ele não compra. Mas então, como que a gente vem, e aí por isso que eu de novo volto a provocar as marcas, porque essa informação que vai na embalagem, aquilo que é impresso, ela é definida pela marca, né? Ela vai sensibilizar o consumidor, ela vai educar, ela vai engajar. Então, ela tem essa responsabilidade grande, sim, de ir puxando essa roda para ir conversando com o consumidor, explicando: olha, se você usa esse refil, você está podendo reutilizar essa embalagem principal, essa embalagem que tem um gatilho, que tem um pump, né, essa embalagem que dosa, essa embalagem que refecha, e que geralmente tem uma estrutura maior, que usa mais material, que tem um coeficiente maior. Então, por que que a gente não reutiliza? E, ao mesmo tempo, essa marca que então, além de engajando esse consumidor, e para isso toda a empresa tem que estar envolvida, não é só a área de embalagens dessa marca, é a liderança, é o marketing, são todos envolvidos em ir provocando passo a passo, né, uma transformação nesse consumo consciente, nesse consumo cada vez mais sustentável. E aí também, como a gente tem essa ferramenta do Lupinha, que é o QR Code, que também ajuda a partir da embalagem, a partir dessa decisão da marca, de educar o consumidor sobre como descartar. Olha, se é um monte de papel picado, sozinho na reciclagem ela não tem valor, mas se você junta esses papéis secos ainda num único outro saco maior de papel, passa a ter um valor para poder ser separado e reciclado. Ah, se essa embalagem está muito suja, ela não vai ter valor. Como que a gente vai enxaguá-la, né? Que mecanismo que a gente usa para ela poder ser separada para reciclagem? Então, é um desafio muito grande, sim, porque a gente tem que combinar com todos, tem que alinhar com todos e ir trazendo de uma forma que o consumidor possa, né, tanto querer esse produto como adquirir esse produto, mas são transformações necessárias, né, que passinho a passinho a gente precisa, porque como eu mostrei no começo, a população mundial cresceu, a demanda por produto cresceu. Hoje nós somos, inclusive, mais exigentes, mais detalhistas naquele produto que a gente está consumindo ou adquirindo. Então, a gente tem que ir transformando essa cadeia de consumo, né? Precisa entender que é um processo de transformação e que precisamos assumi-lo. E a marca, ela é um elo central entre cadeia de embalagem, matérias-primas, fabricação, e entre esse consumidor para ir fazendo essa ponte e ir levando essa transformação. Ok. Muito obrigado pelas colocações aí, Luciana. A gente está chegando agora no ensejo final do nosso encontro. Geralmente a gente tem 1h30 de duração e a gente está com 1h35. E vocês vejam, nós chegamos a 150 participantes e depois de 1h30 a gente já está em média aqui 123 participantes. Então você mostra o grau de importância desse debate, porque está levando informação, está conscientizando as pessoas a mudarem e sabendo mudar no rumo certo, do modo certo. Então, nas considerações finais, a gente vai disponibilizar até 3 minutos. Então, André Zazá, presidente André, você tem 3 minutos para suas considerações finais sobre o nosso encontro, como você viu e de que forma você pode o Sindicato de Plástico promover mais debates sobre esse tema. Por favor, amigo André. Dionísio, eu queria parabenizar a Luciana Pellegrino, a Tânia Costa, o Paulo Teixeira, por todo esse compartilhamento de informação
né? São informações muito ricas e eu, como entusiasta da educação, assim, eu ainda sinto uma fragilidade na educação das pessoas nesse sistema de economia circular como um todo. A gente está cobrando as empresas, a gente está cobrando ao comércio, a gente está cobrando vários zeros, mas tem a participação do consumidor. E a gente, como entidade, o CIPEP, a FIEP, a Biplast, a ABRE e tantos outros órgãos, a gente tem que também cobrar do poder público também a questão dessa iniciação na cultura da reciclabilidade, da economia circular e tudo isso. Eu acho que foi tudo muito importante, muito esclarecedor, mas a gente, como associação aqui, a gente precisa alertar a população e as empresas também para cobrar dos entes públicos e de todas as outras da prefeitura, governo do estado, a questão dessa educação ecológica das pessoas, da reciclabilidade, do uso correto, do uso consciente dos materiais. Eu sou entusiasta do plástico, eu acho o plástico um material fantástico, não só por estar no ser presidente do Sindicato do Plástico, mas o plástico trouxe muitas ações para o mundo, para a humanidade. Luciana citou áreas aqui no debate, na área da saúde, da construção civil, da agricultura. Então, a gente, como associação, a gente tem que cobrar mais também do poder público, para que esteja nas escolas, para que esteja nas mídias, essa questão da educação, da economia circular e de tudo isso que a gente falou aqui. Eu sinto muita falta disso ainda, doutor Anísio, dessa de massificar essa informação para as pessoas, porque são elas ali na ponta que vai ajudar o catador, que vai ajudar a descartar da maneira correta, para ter menos desperdício de energia, para ter uma qualidade de material reciclado final melhor, que possa ser até aumentado o percentual na embalagem. Então, tudo isso depende realmente da educação. Sem educação, a gente não vai para lugar nenhum. Então, eu bato muito nessa tecla, você me conhece. E isso não é um papel só do CIPEP, nem da Biplast, é de todos os entes. A gente não pode tomar esse lugar do governo, dos estados, dos municípios, a questão da educação também, que eles são importantes nesse quesito. Então, esse recado que eu queria deixar aqui para todo mundo. E, mais uma vez, agradecer a todos os palestrantes aí, foi fantástica as palavras. Agradecer também o FIEP Ambiental na sua pessoa, doutor Anísio, também ao Rubinho aí que está aí, de tratar de um tema tão importante como esse, tão atual para a gente aqui da cadeia do plástico e da sociedade como um todo, tá bom? E pelas suas colocações, eu vou passar agora a palavra para o nosso companheiro Rubens Martins, que é o presidente do Conselho Temático do Comércio Exterior. Por favor, Rubens, para as suas considerações finais. Obrigado, doutor Anísio, obrigado a todos os palestrantes aí, Luciana, a Tânia e o Paulo. E a minha consideração final vai muito naquilo que o Zazá estava falando agora, que eu acho que é muito importante a gente também bater nessa tecla da educação do consumidor, mas também não somente do descarte, com a preocupação do descarte, mas com a preocupação do consumo consciente. Eu gosto muito de dar um exemplo, até inclusive do nosso amigo Emerson que está ali, ele faz parte do Sindicato de Plásticos aí, mas ele nem é dessa questão de embalagens descartáveis, mas o produto dele é um produto 100% descartável e na hora que ele vai vender, as pessoas, os clientes pedem desconto porque diz que o material dele é feito de lixo. O material dele não é feito de lixo, o material dele é feito 100% descartável. Então a gente tem que acabar, inclusive, com essa cultura de que o descartável é feito de lixo. A gente tem que também incentivar que o consumidor tenha um consumo mais consciente, não somente o descarte consciente, claro, óbvio, né, que é o que a gente está aprendendo aqui, mas também tem o consumo consciente, né? Hoje a gente tem, o Paulo mostrou aí
quanto é importante e como a gente tem tantas legislações que a gente vai ter que regulamentar essa questão de quanto é usado de, 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 de material descartável, né? Como as empresas são cobradas, mas a gente não vê muito incentivo para aquelas que já trabalham com essa parte da reciclagem. Então, eu acho que essa questão do nosso, muito bem frisado aí por Zazá, da gente conscientizar e educar o consumidor, e eu só quero complementar que seria isso, não somente no descarte, mas também no próprio consumo, né? Na fonte do consumo, procurar embalagens que já sejam mais, como é que eu posso dizer, Amigável ao meio amigáveis ambiente. ao meio ambiente, né? É só isso e agradecer, presidente, doutor Anísio aqui, ao Contema, por mais essa participação em conjunto com o FIEP Internacional, e eu gostaria de dizer a todos que o nosso Conselho de Comércio Exterior aqui da FIEP está de portas abertas para todos, todas as indústrias de Pernambuco que têm problemas ou que têm alguma demanda com o comércio exterior, seja para importar ou para exportar. Aqui o Comex e o Centro Internacional de Negócios da FIEP está de portas abertas para tentar ajudar vocês. Muito obrigado, Luciana, Tânia e Paulo e nossos amigos Arrasar. Obrigado, Rubens. Então, Luciana, agora você tem 3 minutos para as suas considerações finais e fica também já os nossos profundos agradecimentos pela sua participação, não só pelo conteúdo, mas pela parceria que a gente tem. Por favor, Luciana, suas considerações. Obrigada, Nísio. Obrigada mesmo. Você sabe que nós aqui da Abra, eu falo por mim e por todo o time, nós gostamos muito de trabalhar com a FIEP. Essas trocas têm sido muito ricas. Então, nessas considerações finais, eu deixo a Abra à disposição para a gente ter novas conversas. No nosso site tem bastante material para download, para aqueles que estão buscando. Porque realmente né, é uma transformação que a gente precisa construir juntos. Eu acho que, né, não vou me alongar muito mais, ficamos à disposição. Vamos olhar para a embalagem, mas o que eu provoco, gente, é todo o sistema, é além da embalagem. E por isso, inclusive, eu dei na fala, esse programa que eu estou trazendo para o nosso evento aqui, o Fórum Abre de Sustentabilidade, no dia 15 de abril, que é o programa da FIEP, desculpa, do Estado de Pernambuco, o programa Recicla Mais Pernambuco, porque o que eu vejo, sendo dentro do que foi falado aqui, né, essa dor que todos sentimos hoje, a nossa sociedade ainda não está preparada para realmente entender a sustentabilidade, e trazer a consciência ambiental no seu consumo, no seu descarte. E a gente já entendeu ao mesmo tempo que, como Brasil, como governo federal, existem medidas pontuais, como sim, um direcionamento para a educação nas escolas, né, um currículo que traga essa abordagem, essas legislações que vão trazendo um novo direcionamento para as dinâmicas do Brasil, as dinâmicas produtivas, de logística, de consumo. Mas, como governo, a gente vê que é difícil falar com a sociedade como um todo, porque o Brasil tem mais de 5.000 municípios. Como que daí aquele consumidor daquele município interpreta o que foi falado pelo governo federal? Mas quando a gente tem um programa Recicla Mais Pernambuco, que está empoderando os municípios do estado para falarem com seus consumidores, para conectarem as cooperativas, para conectarem com a indústria recicladora, aí a gente tem uma voz muito mais contundente, porque ela é local, ela está conversando ali com aquela população local, de acordo com a infraestrutura e com a dinâmica daquela região. A gente vai trazer para o evento também o caso de Salvador, que tinha um programa de uma, né, parceria público-privada e ele institucionalizou como uma política pública o programa de reciclagem em Salvador. E aí, de novo, é Salvador que está falando com o seu cidadão, ele entende a sua dinâmica, a sua linguagem, a sua cultura, o seu comportamento. Ele já institui os dias, olha, segunda, terça e quarta eu passo nesse bairro, quinta e sexta eu passo no outro para fazer uma coleta seletiva. Então, eu volto assim, como uma mensagem final, desculpa me alongar, mas é um problema grande, é um problema complexo e amplo, mas quando a gente endereça isso localmente, a gente ganha muita força. Então,
uma marca que fala sobre sustentabilidade a partir da sua embalagem, com o seu consumidor, um município que fala com a sua população local sobre a reciclagem, já conectando com a estrutura vigente naquele município. Então, esse tão grande, vamos tentar trazer para o específico, porque esse específico ele tem uma capilaridade muito relevante para fazer uma diferença naquela região, naquela ocasião de consumo. E se todos fazem isso, gente, a gente vai somando pouquinhos e pouquinhos os específicos e a gente vai transformando essa cadeia de consumo e de reciclagem aqui no Brasil. Então é isso, a minha mensagem final. Aí eu peço primeiro agradecendo a Paulo Teixeira pela sua excelente participação, agradecer a você estar aqui junto com a gente. 3 minutos, Paulo, para as suas considerações finais. Maravilha, gente. Muito obrigado aí pela conversa. Acho que foi enriquecedor aqui conhecer várias temáticas, várias pessoas. Obrigado pelo convite. Eu acho que a gente tem um mega desafio, né? Porque a gente está falando de um tema que ele só pode ter um tratamento sistêmico, né? Não é uma coisa individual. Quando a gente está falando de resíduo, né? Porque a gente está falando de embalagem, mas a gente está falando de resíduo, né? É uma ponta que acaba indo para outra. A gente está falando do gerenciamento de resíduos sólidos urbanos, que é uma política pública que foi descentralizada em 1988 na Constituição e foi para o município, que faz todo sentido, como a Sena também trouxe, é na localidade que essas coisas são realizadas, né? Então você tem uma miríade de municípios sem orçamento, sem massa crítica para desenvolver gestão de resíduos, né? E a gente vê o problema, diferente do caso que vocês trouxeram aí desse case que a Luciana trouxe, mas são pouquíssimos lugares que têm massa crítica para pensar alternativas. Você tem as cooperativas, que é um resultado de um problema social, de uma pirâmide completamente é, desigual que a gente tem no Brasil, de problema de renda social e que gera esse tipo de elo na cadeia, ou seja, a gente tem como principal fornecedor de toda essa cadeia um problema social. Então é importante a gente refletir nisso, porque isso a gente tem que ter escolhas em algum momento. E depois a gente tem a questão do consumidor, o André trouxe aí, tem uma questão, acho que não só de educação, mas também muito mais de comunicação da própria indústria. A indústria se comunica muito mal com o consumidor, né? As marcas, a gente, as federações, os sindicatos, as associações, todos nós nos comunicamos muito mal com o consumidor, né? Não é à toa que a gente é o vilão, a indústria é o vilão, né? Se a gente pegar aí as campanhas da CNI, né, tentando trazer a importância, né, o protagonismo da indústria, porque a gente é vilão, a gente, né, não é enxergado pela população, porque a gente também se comunica muito mal, né? Você tem as grandes marcas que são fundamentais nessa história, que também tem um papel que é de puxar essa, né, a circularidade, os novos modelos de negócio, porque eles têm a governança da cadeia, o varejo que está sempre escondido, varejo, infelizmente, sempre escondido e com papel fundamental, porque ele que conversa com o consumidor. Imagina se a gente tivesse um sistema no Brasil em que cada PDV, cada ponto de venda do varejo, quando você pagar a sua conta, ali ele já faria um cálculo de quanto você teria que pagar pelas embalagens que você consumiu naquele comércio. Acabou. Isso não tem mais conversa, já está lá, já está lá. Né, enfim, é uma possibilidade, mas o comércio fora sempre escondido. O transformador, né, espalhado por todo esse país, com um monte de dificuldades que a gente tem, a questão das da resina virgem, é, que interfere totalmente no negócio da resina reciclada, e a gente fica à mercê dessas encomendas, mas a gente também tem essa culpa de não falar, de não se comunicar bem, né? E os recicladores, né, a mesma lógica. Então, ou seja, você tem um monte de elos que tem uma responsabilidade, né? Eu acho que a gente vive a situação por um resultado do que a gente mesmo faz, né?
E eu acho que e eventos como esse são fundamentais para a gente repensar isso, né? Repensar parceiros como uma Abre, como a própria Tânia, né? Que tem um outro olhar do Cubo, como, né, como consultoria, como, né, fora do país também. Eu acho que isso é fundamental para a gente mudar a forma de pensar e tentar trazer alternativas, né? E eventos como esse são fundamentais. Só tenho a agradecer o espaço aí. E contem sempre com a gente, a Biplast, né? Tá sempre disponível aí para a gente pensar alternativas e ir para frente e enfrentar o Tá desafio. Um bom. grande abraço a todos, uma boa Paulo, noite. muito obrigado mesmo, Paulo, sua participação. Eu agora vou passar a palavra para a Tânia para as considerações finais, o agradecimento pela sua extraordinária participação e também pelo sacrifício. É quase meia-noite, ela está aí se disponibilizando a trazer informações para a gente, trazendo dados, trazendo motivação. Então, isso é que efetivamente a gente começa a mudar, a gente começa a transformar. Tânia, por favor, 3 minutos para suas considerações. Quando eu falo de processos colaborativos, a gente já começa assim, ó, vamos colaborar meia-noite, tá tudo certo, não tem problema nenhum, né? Não, brincadeiras à parte, mas é um prazer, assim, participar de um evento tão importante, né? E realmente, assim, quando a gente fala de sustentabilidade, é lógico que a gente tem as novas normas no Brasil, mas a gente não pode esquecer a competitividade das empresas brasileiras no comércio internacional, né? Então, eu acho que a gente tem, assim, tudo para fazer o Brasil um grande exportador, né? A gente já tem grandes exportações de agronegócios, mas a gente ainda tem muito a fazer, né? Só que a gente precisa lembrar que são oportunidades, né? A exportação é sempre uma oportunidade de divulgação da marca, de trazer novos negócios, mas tem as normas, né? Tem as regras que têm que ser respeitadas, então, nos países para onde esses produtos vão. E nesse sentido, a gente vê que o PPWR ele é grande desafiador, né, ele é um grande desafio, mas ao mesmo tempo ele é um motivador da competitividade e da sustentabilidade das empresas, né. Então, a gente sempre fala aqui, né, que, se a gente olhar lá atrás, quando a gente era criança, tal, a gente não tinha tanta embalagem, mas também concordo, né, com a Luciana, não tinha tanta gente, né, a população é muito maior, mas quando a gente fala de economia circular, o que nós estamos fazendo? Nós estamos voltando lá atrás, então voltando, no reuso, né, então, na verdade, tudo é o circular, né, que como você falou no começo. Então nesse sentido, sim, eu também coloco a Pacom à disposição de vocês, né, para a gente ajudar no que for preciso, conversar com as empresas, né, independente do tamanho, empresas pequenas, médias, grandes, não tem a gente, gosta de trabalhar nesse assunto, é o que nos move, né, então, assuntos regulatórios e sustentabilidade é o nosso motivador. Então a gente está à disposição de vocês, e é uma grande oportunidade para a gente alavancar o nosso Brasil, né. A gente mora fora, começa a valorizar um pouco mais, assim, sabe, fala: "Poxa, o Brasil tem tanta coisa boa, né". Então, vamos valorizar isso e vamos promover a competitividade das empresas no comércio internacional também, tá. Então estamos à disposição e muito obrigada e parabéns pelo evento, eu acho que foi bastante enriquecedor. Muito obrigado. No ensejo, eu quero fazer os meus agradecimentos. Agradecimento a todos os palestrantes, agradecimento ao presidente André Zazar, a Luciana, a Paulo Teixeira, a Tânia, o agradecimento aqui a Rubens, o agradecimento quem está aqui nos bastidores, Abraão Rodrigues, a Maísa e principalmente aos participantes do encontro. A razão de ser do FIEP Ambiental é levar informação para o empresário, o executivo, para ele tomar conhecimento, ele se atualizar e implementar dentro do seu processo produtivo. Aí, efetivamente, ele ser eficiente na utilização dos recursos naturais, na diminuição da geração de resíduos, na gestão eficiente de recursos hídricos,
tudo isso a gente tenta estimular, nós realmente estamos evoluindo. Agora, a evolução está lenta, a gente precisa uma evolução mais rápida, mas a gente sente as pessoas mais conscientes, a sociedade mais sensível aos temas ambientais. Então, essa é a razão de ser do FIEP Ambiental, com todo o apoio da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco, porque é através de nossas ações, através de nossa participação, que a gente pode transformar o mundo para um mundo melhor, um mundo mais justo, um mundo mais sustentável. Então, muito obrigado a todos e no próximo mês teremos outro FIEP Ambiental. Que eu quero também registrar, também chegamos a ter mais de 150 participantes, agradecer a participação de Danilo Nogueira, da SEMAS, que estava aqui junto com a gente, agradecer também ao Josimário Marques, que é o secretário municipal do Meio Ambiente de Carpina. Nós tivemos um participante do Chile, Christian do Chile estava participando, tivemos participantes da Paraíba, do Rio de Janeiro, então o FIEP Ambiental já está todo espalhado pelo Brasil e agora se espalhando pelo mundo, levando conscientização. Muito obrigado a todos. Tudo bom. Internacional Muito obrigado a todos. Felicidade, muita paz e muita saúde. Até Gratidão. logo, gente. Boa Gratidão. noite. Boa Boa noite noite. a todos. Boa noite. Obrigada. Tchau, tchau.